Bueno, falando aqui no nosso Expediente Futebol sobre o Mengão, vamos por partes, tem o Cuejá, mas vamos começar falando do Balotelli. É a nossa enquete, a gente repete para você. Ele não vem, nota oficial, que já foi mostrada aí na matéria do Álvaro Loureiro, o Flamengo explica, né? Não chegou a um acordo e cordialmente decidiu encerrar a negociação. Para o Flamengo, é bom ou é ruim a não vinda do Balotelli? Cria no Mengão. Começou lá, um dos grandes jogadores que o Flamengo revelou na sua história. E aí, Tetra, bom ou ruim para o Flamengo isso aí? Olha, assim, você não tinha. É. Então, assim, acho que não vai adiantar, não tem problema nenhum. Seria legal, ele vinha, assim. Indiferente. Não, assim, PVC, quando você tem, assim, você tem o Cuejá, que nós vamos falar daqui a pouco, mas só peguei como exemplo. Aí você quer ficar com ele, você faz uma proposta, mas vê uma melhor, aí você perde, você não tem uma peça de reposição, aí você sente muito mais. O Balotelli, tudo que foi criado com o nome dele, empolgou a torcida, mexeu com a imprensa, mexeu com o mundo aí do futebol. O Quesada, como sempre tem muita razão, foi muito bom pro Balotelli. Foi. Porque o nome dele, a valorização, o Flamengo fez bem para ele. E ontem aqui, acho que você vai lembrar, eu falei assim, se der certo, vai ser muito bom para o Balotelli. E eu não falei até o momento que seria muito bom para o Flamengo. É verdade. Porque precisava ele chegar, se adaptar, jogar, render dentro de campo para o Flamengo falar, foi ótimo, esse investimento foi perfeito. Por enquanto, estava sendo maravilhoso e ótimo, e eu também aplaudindo a possibilidade de vir um cara ainda com 29 anos, da Europa, para o nosso mercado, porque está vindo muito assim, jogadores brasileiros que estavam lá fora, veio o Pablo Maria, Sim. e jogadores aqui, sul-americanos. Mas assim, vir um cara com o nome do Balotelli, trouxe um alvoroço total, mexeu com todo mundo. E o Flamengo, eu acho que assim, muita gente está falando assim, ô João, foi um mico, ou nem essa palavra, fracasso. Acho que não. Eu não acho que é um fracasso. Acho que o Flamengo, ou qualquer outro clube, mas no caso é o Flamengo, brigou para trazer um cara, se a proposta foi aquela que você leu de ontem, Isso. Espetacular. Espetacular. 10 milhões de euros assim, ó, na mão, mais 300 mil euros por mês, mais até 9 milhões de salários. Meu amigo, brigando de igual para igual aí com muitos clubes da Europa. Sim. Ficou na mão do cara e dos seus empresários. Eu acho que assim, para ele seria muito melhor ele vir. Para o Flamengo, a gente ainda teria que avaliar. Com nome, com repercussão, maravilhoso. Maracanã lotado para apresentação seria, o Rio de Janeiro ia parar, o Brasil, mas dentro de campo a gente teria que ver ainda, porque vem aquele pacote. Não acontecendo, acho que o Flamengo não tem que... os torcedores... Vai ter essa brincadeira de torcedor, a encarnação. Mas nós da imprensa, cara, foi uma tentativa, não deu certo. Vocês já citaram aqui, o PVC falou, vai ter que ir com Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Nesse sistema de jogo que o Jorge Jesus opta de ter dois atacantes mais centralizados. Que ele também, que está cada dia conhecendo mais o futebol brasileiro, pode mudar. Pode jogar com o Bruno Henrique mais abertão lá pela esquerda, que rende mais, deixar o Gabriel mais ali como homem de referência, mas com movimentação. Ele tem capacidade para isso, Jorge Jesus. Ele está conhecendo o nosso futebol. Ele chegou já pedindo contratação, sem ainda nem conhecer o elenco do Flamengo. Né? Ele chegou, agora ele falou, eu não sabia que a prioridade era tanto a Libertadores, agora eu vou... Então, assim, ele está conhecendo. Falou pra Esse é o grande problema de você troca treinador, o treinador que vem de fora, ele está conhecendo o Brasil, está conhecendo o clube, está conhecendo o elenco. Não veio esse avançado agora, Balotelli, daqui a pouco pode vir outro, hein? Pode acontecer outra coisa. Ele diz que não acredita mais, assim, a gente deu uma sorte ou terminando a entrevista com o Jorge Jesus, saiu a notícia, a gente já tinha gravado.
mas ele acha que por causa da circunstância da janela de transferências, que hoje só permite jogadores sem contrato, Sim. que não vai dar tempo de inscrever um outro centroavante. Mas ele não reclamou disso. Ele não falou isso em tom de reclamação. Ele falou em tom de constatação. Ele não está reclamando do que ele tem à disposição. Gabriel e Bruno Henrique, e mais, eventualmente, o Lincoln, o Vitor Gabriel, que tem no elenco. Eu acho indiferente. Indiferente. Por quê? Porque o mais importante do que o Flamengo contratar e mexer na sua equipe nesta altura, em agosto, é a manutenção da equipe. O time do Flamengo já é muito forte. O time que o Flamengo tem já pode conquistar o Brasileiro e a Libertadores, ainda que eu ache sempre difícil ganhar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, como eu já disse aqui, porque o último que conseguiu fazer isso no Brasil foi o Santos de Pelé. Mas o Flamengo tem um time para ganhar os torneios que disputa. Então, Balotelli seria a cereja do bolo. E ainda provavelmente teria que demorar pelo menos um mês para entrar em forma e poder jogar. Ou seja, aí já setembro e tal. Balotelli não vem, Paulo Lima, e aí? Cara, pô, vou aplaudir esse último posto da diretoria do Flamengo. É a melhor coisa que aconteceu. Sério? Evidente. Ô, João, o técnico que qualquer ele que chegar no Flamengo agora, olhar aquele elenco e pedir alguém para contratar, faça-me um favor, né? Faça-me um favor, tem gente de sobra para jogar. É montar um belo de um esquema e encontrar a melhor opção para jogar pela direita. Cara, o cara tem Vitinho e Bruno Henrique. Não sei onde vou colocar os dois. Joga os dois. Não dá. Pelo amor de Deus. Tem o Gabriel Barbosa e tem o Lincoln, que até por pouco tempo era cantado em prosa e verso aí. É uma promessa, é uma promessa. O Inter deixa o Gabriel Barbosa aqui, mas quer levar o Lincoln como se fosse um cheque calção. Garantia de contrato futuro para o menino. Hoje o menino está voltando de recuperação, brilhou nas categorias de base, está machucado. Estará à disposição contra o Vasco. Voltou a treinar, exatamente isso. Então, assim, aquilo que o Zinho falou, ia chegar aqui, primeiro tem que se adaptar, depois correr atrás do... Porque não é fácil entrar no time do Flamengo. Vai me dizer que joga a camisa para o alto, joga o Balotelli, não é assim. Por mais que ele seja um talento internacional, que tenha prestígio e tudo mais, mas para jogar no time do Flamengo ia ter que treinar bonitinho para jogar. É evidente que tem qualidade para ser titular, isso é inegável. Mas para mim, não há e não haveria a menor necessidade do Flamengo. Lá é o Chito? Não, é o nosso Mica doido. Mica doido? Mica doido, nosso Miquelete. Você vai pedir o negócio do Jorge Jesus? Vou. Tá na mão, tá na mão. Nossa equipe, Robinho pedalada. Que isso? Né? Robinho pedalada. Ele fica lá embaixo no Twitter assim, pedalando e resolvendo tudo, junto com o nosso Miquelete. Só para concluir? Pois não, conclua. Só para concluir, porque eu vi aqui a conversa. Eu não sabia do que você estava falando, eu achei que era para eu parar de falar. Eu pensei que você tinha concluído já. Eu quero dizer, se alguém prestou atenção, eu só queria dizer o seguinte, que isso não ia mudar nada a negociação. Não. Porque até o nome dele aparecer, então, ia demorar um pouquinho. Até recuperar a forma física, não ia mudar nada, né? Esse não pode ser o motivo para que ele não viesse. O problema é assim, estou curioso, de duas uma. Ou o Flamengo não ofereceu toda essa grana, e a gente sabe que o Flamengo ofereceu esse caminhão de dinheiro, ou ele é um baita do maluco. Né? Aí seria. Ele é. Mas olha, eu desconfio desse baita caminhão de dinheiro. Só que não rasga dinheiro, né? Eu não desconfio. Você acha que não foi essa proposta? Não é isso tudo, gente? Não pode. Eu não desconfio não, Paulo. O Flamengo não ia entrar numa parada dessa oferecendo migalhas pro Balotelli. O que o Daniel Alves veio ganhar no futebol brasileiro é migalha. O que os principais jogadores do Flamengo ganham hoje são migalhas. Mas isso eu não falei que Vocês estão de brincadeira. O Daniel Alves veio para ganhar bem no Brasil. O Arrascaeta, esses caras todos. Eu não gosto de falar de salário, nunca falei, não vou falar hoje. Mas o cara mas é um absurdo imaginar que o Balotelli venha pra cá ganhando quase 3 milhões de reais por mês. Então, vamos por partes. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é salário porque ele não vai receber, então eu acho que dá pra falar. Paulo, é salário, sim, porque é o montante que ele vai ganhar. Como não é salário? Paulinho, posso explicar? Você pode explicar, mas não vem me convencer que não é salário, pô. Isso é salário. Não é salário, não é salário, então tá bom. Não é salário. O cara ganha X de salário, a produção de não sei o quê, para aí entra na conta dele, é só o meu salário, o resto não é meu, hein? O resto é do... Pode, mas não vai me convencer de jeito nenhum. Não é convencer. Não vai ser... ele falar primeiro. Não vai ser salário, porque ele não vai receber. É por causa, eu também não gosto de falar de salário. Como não deu certo, é por isso que eu estou tentando entender, não o salário do Balotelli, estou tentando entender o poder aquisitivo do Flamengo.
É esse o ponto. Então, eu não acredito como eu não estava no estúdio ontem, nem eu. E você disse agora há pouco que o João deu cifras aqui. Sim. Eu ia colocar eu o não seguinte, estava no estúdio. Eu falei, foi aquele que eu falei aqui. 10 milhões de euros na mão. Na mão, Tá. 300 mil euros de salário. De 300 mil euros de salário. Isso vai dar 1 milhão e 200 mil reais. Isso. Na semana passada, a gente trabalhou com uma cifra que vai ser parecida com essa no final, que era de 60 milhões de reais por 30 meses de contrato. Isso. Ontem, a notícia era, e foi confirmada, inclusive por gente do Flamengo que estava na Europa, de que o Brescia oferecia 3 anos de contrato, apenas 6 meses a mais, e 2 milhões de euros por ano. Aqueles 60 milhões, 10 milhões de euros na mão, são aproximadamente 43 milhões de reais. Isso. 43 milhões de reais. Nossa Senhora. Mas, isso não é salário, quer dizer, porque não foi para conta dele. Eu estou discutindo o poder aquisitivo do futebol brasileiro porque, hoje. na verdade, o passe não é de ninguém, é dele. Então, exatamente. Seria luvas. Então vamos lá. Exato. Vamos terminar a conta só. 43 milhões de reais. Mais 1 milhão e 200 por 30 meses, são mais 30 milhões de reais, certo? Então são 73 milhões de reais e não 60 milhões de reais, como a gente disse semana passada. Divide isso por 4,3, são 5 milhões e meio de euros por ano. O Brescia ofereceu 2 milhões de euros por ano, segundo o noticiário da Europa ontem. Eu não estou dizendo que o noticiário está todo 100% correto. Mas é absurdo, não é, Paulo? Claro que é absurdo. Não é salário. Vamos voltar para a questão aqui. Quanto está se podendo dizendo o seguinte, pagar? a que ponto o Flamengo chegou? A que ponto nós estamos chegando? Real. Então, vamos... É real. Alguém do Flamengo, alguém ouviu alguém do dirigente do Flamengo verbalizar isso cristalinamente, dizendo que é isso? Eu não ouvi. Repito, não dá para ter certeza que tudo que sai no jornal é verdade absoluta. Agora, o que está sendo publicado é que o Flamengo ofereceu essa cifra, que dá um total de 73 milhões de reais por 30 meses, portanto vai dar 5 milhões e meio de euros por ano. E o Brescia, ontem, a notícia, que eu não estou avalizando, eu estou só comentando a notícia, era de que o Brescia oferecia 2 milhões de euros por ano. O Flamengo, nesse caso, aí eu estou de acordo com você, não pode ser a questão da cifra. Porque pela cifra são quase 3 vezes mais que o Flamengo ofereceu. Ele optou por ficar no país dele. Mas aí o que o Paulo Lima está duvidando é isso. Que o valor esteja certo. Porque se o Flamengo, pelo que está aí noticiando, oferece 5, vou arredondar. O outro oferece 2. E ele não fica? É mais que o dobro e ele não aceita do Flamengo? Aí é o que o Paulo Lima está desconfiando. Não. Será que foi isso mesmo que ofereceu? Eu acho que foi uma proposta melhor e ele preferiu ficar lá no país dele, voltar para a primeira divisão italiana e recuperar o espaço perdido no futebol italiano. Será que ele vai para o Brescia? Será que o Napoli vai ser o destino dele? O certo é o seguinte, ele não vem para o Flamengo. Jorge Jesus está pedindo um jogador de área, um avançado, como eles falam em Portugal. E quando soube da notícia, ele estava com a equipe do Fox Sports, dando uma entrevista para o PVC. E a nossa produtora, Elô Campagnolo, foi quem deu a notícia para o Jorge Jesus. E a gente mostra esse momento agora aqui no Expediente Futebol. Olha a reação dele. O Flamengo desistiu do Balotelli. Desistiu? Espero, vamos lá. E você viu, ele considera que é muito importante para os objetivos do Flamengo ter esse jogador. Será que não tem um plano B, não? Os caras estão na Europa, aí na estão por ali. A sequência da conversa ali foi aquela que eu relatei agora há pouco. A gente perguntou para ele se dava tempo de ter um outro centroavante. Ele disse que não dá tempo mais, porque a janela está fechada, exceto para jogadores que estejam sem contrato. Essa foi a primeira reação dele. Ele pode sair dali, sentar no quarto dele e falar assim, mano, mas eu descobri que tem esse. Mas a primeira coisa que ele diz é que não dá tempo de ter um novo centroavante por essa circunstância da janela. Então foi o primeiro ponto de vista que ele manifestou logo depois de ter a notícia da desistência. Tem um cara, PVC, que ele trabalhou, isso não é notícia. Isso é uma dedução, uma especulação mesmo. Ele trabalhou com um centroavante holandês chamado Bas Dost. Do Sporting. Foi campeão da Taça de Portugal com ele lá no Sporting. O Bas Dost, por causa do fair play financeiro, ele foi dispensado do Sporting de Lisboa. Grandalhão, tem 1,95 m. Tá solto aí no mercado.
Os caras estão lá para Portugal. Não sei. Não é informação, é especulação mesmo aqui o que eu estou dizendo. Mas será que o Flamengo não tem um plano B ou realmente vai ficar com esse grupo que é excelente para a sequência da temporada e os desafios que vêm aí pela frente? Eu perguntei para ele, isso vai estar no programa Decisão, que vai ao ar no sábado. Você vai ver, mas eu vou antecipar esse pedacinho só porque... Antecipe PVC. Eu perguntei para ele, quando ele tinha o Oscar Cardoso num time que tinha Rodrigo e Lima, muitas vezes ele jogava com Rodrigo e Lima e não com o Oscar Cardoso, que era centroavante. Ou seja, ele tinha o centroavante no elenco do Benfica, mas muitas vezes ele jogava sem o centroavante. E ele disse assim, Gabriel e Bruno Henrique são muito parecidos com Rodrigo e Lima. Ou seja, ele tem... Aí ele diz, mas a gente precisa de alternativa. Ele está querendo um centroavante para jogar, mas ele está querendo um centroavante também para ter alternativa tática. Sim. Ele pode ter o centroavante e em algumas partidas o centroavante jogar e em outras não jogar. Também tem um outro ponto que eu acho fundamental aqui, João. O Balotelli era um contrato de 2 anos e meio, 30 meses. Sim. O Jorge Jesus tem um contrato de 1 ano com a perspectiva de renovação, como disse o Rodolfo Landim. Sim. Não é esse ano. Faltam 3 meses e meio para acabar o ano. É onde eu defendo a tese para o ano que vem. Claro, assim, você vai continuar trabalhando, você vai ganhar um título nesse ano ou não ganhar, ganhar 2 títulos esse ano, ou ganhar 1. E o trabalho tem que ter prosseguimento. Chega dessa história do Flamengo ter 10 técnicos em 5 anos. Então precisa ter um prosseguimento. Você vai entender. Entende-se que o Flamengo precisa de um centroavante. Não deu tempo de ser para esses 3 meses restantes do ano. Vai ser para janeiro. Vai ser para uma nova temporada que você aperfeiçoe, melhore o time que está aqui hoje. Sabe a média do Basdotti, o nosso Micheletti apurou lá? 93 gols em 125 jogos com a camisa no futebol português. Do Sporting, lá no futebol português, futebol europeu. Tem mercado nos grandes... Porque é fácil. O Balotelli tem mercado nos grandes centros da Europa? Não, por problemas dele que ele criou, não, Paulo Lima. Hoje não. Quantos gols tem ele? 93 gols em 125 jogos. No futebol português? No futebol português. Tá bom. E jogando em competições europeias. O Basdost foi... Qual é o nome dele, João? Basdost. O Dost holandês. foi... Como diriam os boleiros na pelada, assim, jogou aonde, né, gente? No Sporting. Assim, independente disso aí... Ele antes jogou no Wolfsburg, ele antes jogou no Wolfsburg da Alemanha, fez quantos gols lá? 48.